Olá, estamos começando o módulo 1 do curso Conceitos Históricos de Conservação e Restauro. Essa é a primeira aula. Nós vamos abordar o período da Grécia Antiga até a Idade Medieval. E antes de começar o curso, eu quero mostrar a vocês o livro em que eu me inspiro, né? Eu me baseio bastante para este curso, que é este livro italiano, que se chama Appunti per un manuale di storia e teoria del restauro, né? São anotações para um manual de história e teoria do restauro, que foi escrito pelo historiador de arte e de conservação e restauro Marco Ciatti. Ele é um professor que atuou na Università di Arezzo, né, na região de Florença, e também foi diretor e hoje é superintendente do Ufficio delle Pietre Dure em Florença também. Marco Ciatti, ele teve a iniciativa de fazer este manual, né, em colaboração com Francesca Martuscello, justamente por perceber a dificuldade de seus alunos, tanto da universidade quanto do Ufficio delle Pietre Dure, de estudar, né, a profissão, né, de uma forma histórica, né, em sentido cronológica, e também, né, de compreender a teoria desde tempos remotos. Então, esse trabalho que ele fez e resultou neste livro é justamente um apanhado que ele, junto com a Francesca Martuscello, fizeram, né, e organizaram em ordem cronológica. Bom, falar a respeito de conceito histórico, né, é importante também deixar claro já de início, nessa primeira aula, que o que é o conceito, né? A gente vê que mesmo hoje, né, o conceito a respeito de conservação e restauro, ele varia de acordo com o tempo, né, com as tecnologias, o avanço, né, da profissão, tecnológico e conceitual, e também de acordo com as populações, de acordo com a região, né? Os conceitos eles variam, é muito abrangente, né, dentro da área de conservação e restauro. Então, isso a gente não é diferente, né? Nós vamos ver que, na verdade, a profissão em si, né, de conservação e restauro, junto com a arqueologia, elas surgem como profissões reconhecidas, né, no século XVIII. Mas não significa que antes disso não existiam práticas que poderiam ser consideradas práticas de conservação e restauro, né? Então, é isso, né, que a gente vai ver. Desde o período da Grécia Antiga, nós vamos ver que existem relatos, existem poucos documentos, infelizmente, principalmente dessa época mais remota, né, lá de antes de Cristo, estamos falando de mais de 2000 anos atrás, e a gente vai ver que existem, infelizmente, poucos registros, mas tem, e além desses registros escritos, né, como a gente vai ver que Plínio escreveu, Plínio Velho, Vitrúvio também, lá numa fase também lá dos antigos, existem também as marcas que essas obras de arte trazem para além da sua criação, que podem, que trazem essa hipótese, né, essas possibilidades de que tenha se tratado de uma intervenção com a intenção de restaurar, né, com a intenção de conservar. E quando a gente fala na intenção de restaurar, a gente também tem que ampliar, né, esse conceito de restauro, do sentido de que não se restaura só apenas a obra-prima, a matéria em si, mas também quando se trata de restaurar, principalmente nesses tempos mais antigos, está muito mais ligado a um restaurar a imagem, o uso,
né, aquilo que se quer passar, né, priorizando o uso dessa obra de arte como uma ferramenta, né, que servia para aquela determinada população, civilização daquela época, ela tinha uma função, né? Então, nós vamos ver, né, que no início, né, até a gente pode considerar que até o período do surgimento da fotografia. Quando a fotografia, né, surge lá no século XIX, se não me engano, no início do século XIX, é quando as atividades, né, das artes plásticas, a escultura, mosaico, pintura, todas as formas de visual, elas muitas vezes tinham uma função, né, de passar alguma informação, seja essa informação de caráter político, seja essa informação de caráter religioso, né, histórico, né, a gente vai ver que conforme vai passando os anos e as populações, vai se tendo uma necessidade de uso dessa imagem, e com o interesse no uso dessa imagem, né? Essa imagem tem uma função de informação que a gente vê a necessidade, já nesse período antigo, de preservar, de restaurar, de conservar, né? Então, é muito interessante a gente analisar o conceito, né, de conservação e restauro desse período, principalmente em relação ao uso dessa imagem, né? A necessidade de essa imagem atender à necessidade da civilização, tá joia? Pela leitura dessa imagem. Então, nós vamos começar com a Batalha de Isso, né? Este é um mosaico com dimensões grandes, né? Quase 6 metros de altura, aliás, de largura, por 3 e pouquinho de altura, e ele era um pavimento que foi encontrado na Casa do Fauno, né? Que era uma casa romana muito importante, né? Uma residência romana encontrada em Pompeia, né, na civilização antiga de Pompeia. E este mosaico ele foi encontrado no dia 24 de outubro de 1831, né, numa escavação que estavam realizando, né, estavam descobrindo ali essas antigas civilizações, e surgiu esse mosaico, né? Lembrando que os mosaicos, no início, os primeiros mosaicos, eles surgiram como pavimento, né? Eles primeiro nasceram no chão. A função, né, no caso deste mosaico, é de retratar uma batalha. Já vamos falar um pouquinho mais a respeito dessa batalha. Mas também tinha, às vezes, uma função que é de... por exemplo, no refeitório, né, se você vê os mosaicos antigos, às vezes de um ambiente de refeitório, eles retratavam no mosaico restos de comida, barata, rato, que era justamente, né, não tinha esse critério de limpeza que nós temos hoje, então era comum, né, ter um refeitório que pudesse ter esses vestígios no chão e esses animais, então, para dar aquela disfarçada, eles agregavam isso, né, é interessante sabe, é uma curiosidade, né? Mas eu acho interessante essa curiosidade, por isso que eu gosto de compartilhar. Mas, voltando ao assunto aqui da aula, né? Nós temos aqui, então, esse mosaico, que é um pavimento, que foi encontrado na Casa do Fauno, em Pompeia. Então, pelo fato de ter sido encontrado ali, se acredita, né, a maioria dos historiadores, dos especialistas, consideram que esse mosaico seja, de fato, originário dessa região, da Casa do Fauno. Ele foi encomendado para ser feito nessa região, né, ali nesse lugar, e ali ele nasceu, e ali ele ficou até
a sua escavação, né, até a sua descoberta em 1831. Nesse período, né, de 1831, é um período que tinha-se o hábito de, né, estava muito forte no mundo, né, muitas pessoas de diversos locais do mundo iam até a região ali do Vesúvio para descobrir, né, essas riquezas antigas, e elas eram musealizadas, né, elas eram, como primeira reação dessas pessoas que encontravam esses materiais, era de remover do seu local de origem e colocar num museu. Então, foi o que aconteceu com esse mosaico. Ele foi removido do seu local de origem e ele foi para o Museu Nacional de Arqueologia de Nápoles, né, que é ali próximo. Esse museu, ele nasceu nesse período justamente para poder abarcar essas obras de arte que saíam desses locais, né, ali próximos. A gente vai ver isso com mais detalhe mais adiante. E, então, esse mosaico, ele foi para esse museu e até hoje está lá, né? Até hoje permanece. Bom, mas agora eu quero falar, né, uma hipótese, né, que essa é a hipótese primeira e é a mais considerada, né, de que nasceu neste local, mas a outra hipótese que Alessandro Conti, um historiador e restaurador também, né, aliás, teórico da conservação e restauro, italiano, ele, analisando esta obra, ele viu indícios de incisão, de recorte, né, ao torno desta obra. E ele, então, intuiu, né, hipotetizou de que esta obra, ao invés dela ser originária da região de Pompeia, pode ser, né, pelos sinais de incisão, ele pode ter percebido que esses sinais são muito antigos também, né, na sua análise. Então, ele levantou outra hipótese de que esta obra, na verdade, ela não é originária da Casa do Fauno, e sim, ela vem de um período mais antigo, né, que é o período de 2 séculos antes de Cristo, e que pertencia ao Império Oriental Grego, né? Que é o Império Oriental Romano, que ficava situado na região da Grécia. Então, ele levanta a hipótese de que esse mosaico tenha sido removido numa espécie de técnica de remoção a martelo, que a gente também vai ver mais adiante, para quem não conhece essa técnica, que é uma remoção com suporte rígido, né, para aguentar essa estrutura, simplesmente se corta, né, e se remove como uma placa, né, uma única placa, se remove e faz o transporte, né? Então, ele acredita que existe, pelos sinais que ele encontrou de incisão nesse mosaico, que existe essa possibilidade de que realmente tenha sido removido do seu local de origem, que se supõe que seja na Grécia, né? E tenha sido trazido para a região ali, perto do Vesúvio, né? Ali onde foi descoberto. A versão que acreditam mais é que esse mosaico ele tenha sido inspirado, né? Ele tenha sido uma cópia de uma pintura do segundo século antes de Cristo, né, realizado pelo Filoxeno de Erétria, que era um pintor dessa época antiga, né, e era até que prestigiado, né, nesse período. E então existe essa hipótese de que seja cópia, ou existe essa hipótese de que não seja essa cópia dessa pintura, de fato é o próprio mosaico. Tanto que nas buscas, né, nos estudos que você vai fazendo na internet, você às vezes encontra conteúdo que atribui esse mosaico a Filoxeno, né?
que ele tenha sido o autor deste mosaico. Mas são todas hipóteses, infelizmente a gente não tem uma verdade, né? Mas é interessante considerar essa do Alessandro Conti. Marco Ciatti, que é o autor deste livro que eu mostrei no início, né, que é o que a gente se inspira, ele também considera, ele tem clareza de que a maioria dos historiadores preferem considerar a primeira hipótese, mas ele acha pertinente essa hipótese de Alessandro Conti e por isso ele decidiu permanecer considerando, né, validando essa hipótese do Alessandro Conti. Bom, é interessante ver esses desdobramentos, né, que uma obra de arte nos traz, principalmente quando se trata de uma obra de arte muito antiga, né? Nós estamos falando de um tempo muito remoto, de antes de Cristo, 2 séculos antes de Cristo, né? Então, por isso que é uma obra de arte que é pertinente ser a primeira para este curso, né, que nós estamos iniciando, porque ela traz, inevitavelmente, essa indagação, né? O que é o objeto que estamos estudando? Ele é original de Pompeia, da Casa do Fauno? Foi feito por Filoxeno? Ou ele é uma cópia, né, de uma pintura que é atribuída a Filoxeno? Ou ele foi feito, como Alessandro Conti diz, nesse outro período, né, em outra data, né, diz que tem uma distância de 2 séculos, né, entre essa pintura e esse mosaico, mas, né, não se sabe ao certo, né, até porque não existe relatos de que essa pintura, não existe vestígios dessa pintura, né, existe só considerações, né, hipóteses, enfim, então tem todas essas questões que se levanta, né, então, né, a gente precisa saber o que estamos por restaurar, né? É uma pergunta que parece banal, mas ela é muito importante. E, né, aqui estamos falando de uma obra muito antiga, mas também, né, dentro do nosso laboratório pode ocorrer de ver um objeto de arte que não seja tão antigo assim, mas dentro da sua história ele pode trazer informações muito valiosas. Então é necessário a gente ter um olhar muito apurado, né, conhecer e principalmente saber a importância dos documentos históricos, registros fotográficos e do seu próprio conhecimento a respeito, né, das obras de arte, para perceber do que se trata antes de iniciar a intervenção, né, em si, né, antes de se colocar a mão à massa, né. Então, por isso que esse curso também ele é relevante e ele adiciona, né, ele traz informações que vão ser úteis, né, que vai agregar no seu ofício, né, na sua intervenção de conservação e restauro, né? Porque realmente isso que a gente precisa fazer, é conhecer o objeto que estamos por restaurar, né? E considerar não só o momento de criação, mas também considerar o momento, as incisões, as marcas, todo sinal, né, que a obra traz minuciosamente, né? E fazer uma busca apurada para saber do que se trata, né? Descobertas muito incríveis podem surgir a partir desse olhar, né? Então, tá. Bom, agora a gente vai seguir falando a respeito de intervenções, né? Ops, vamos ver aqui. Das intervenções de restauro realizadas nesse período clássico da Antiga Grécia, né? Que é o período do século, né, inicia no século V antes de Cristo, né? O período anterior é arcaico, né? E aí, o templo de Afaia, situado na ilha de Égina, na Grécia,
Ele foi construído justamente nessa transição do período arcaico para o clássico. Este templo, ele continha, né, esses dois frontões, o ocidental, que é do lado oeste, né, do Templo de Afaia, que foi feita meados de 490 a.C., e ele é um estilo arcaico, né? Ele é assim, bem no finalzinho do período arcaico. Esses grupos escultóricos que hoje se encontram, né, na Gliptoteca de Mônaco, que é um museu dedicado a obras antigas, em Baviera, na Alemanha, Mônaco de Baviera. Se você observar, esse frontão ocidental, né, que é do lado oeste, ele é um frontão que ele carrega características estilísticas do período arcaico, final do período arcaico, né? Enquanto que o frontão oriental, esse que está abaixo, do lado leste, ele é de uma data um pouquinho posterior, mais ou menos 10 anos, não é muito tempo depois, né? Mas, nesse intervalo curto de tempo, nós já percebemos a diferença no estilo, né? O frontão oriental, ele carrega características do período clássico, né? Então, as figuras, elas são mais naturais, por assim dizer, elas são menos rígidas, enquanto que o frontão ocidental, ele tem essas características, né, desse período arcaico, que é mais rígido, a figura mais durona, mais firme, que o arcaico, né, o grego arcaico, ele bebe bastante da fonte egípcia, né? Se a gente lembra, os faraós, eles têm uma postura rígida. O arcaico grego, ele se inspira muito nesse estilo, né, egípcio de escultura, e na transição do arcaico para o clássico vai surgindo, vai nascendo o estilo próprio, né, da Grécia, que é esse que nós conhecemos, né, hoje em dia, que é tido também como ideal de beleza, né, foi tido por muito tempo e ainda por algumas estudiosos, enfim, algumas pessoas ainda o é, né? Então, o frontão oriental, ele já traz essas características, né? A gente pode perceber, infelizmente eu tenho essa imagem que está um pouco pequena, mas se colocar na internet esses nomes, você vai ver, às vezes, ampliado, né? Os detalhes. E você observa que, por exemplo, este soldado ferido com que segura o escudo, a posição anatômica dele é muito mais precisa, é muito mais natural do que a posição desses outros soldados daqui de cima, por exemplo. Eles estão numa postura mais rígida, né? Aqui você vê mais detalhes, né, da anatomia, uma anatomia mais de acordo com o que realmente é, né? Enquanto que aqui o arcaico ainda é um pouco mais estilizado, né? Essas formas anatômicas, embora sejam proporcionais. Bom, o tema, né, desses frontões é a guerra mitológica de Troia, né? Esse é um tema que carrega a deusa Atena ao centro, né, em ambos os frontões, porque ela é deusa da estratégia da guerra, ela é deusa da sabedoria, então é a deusa que é evocada para situações de batalha, de conflito, né? Por isso que ela está representada ao centro, né, nessa postura ereta. E é interessante observar a forma como eles encontraram, né, criativa para organizar essas figuras dentro desses frontões, né, de os soldados, conforme vai baixando, né, o teto, né, do frontão,
eles vão se arqueando cada vez mais, né? Então, os feridos, os que estão ao chão, eles estão bem nessa extremidade. É muito interessante a gente observar essa linha de pensamento, de estratégia estilística, né? Para organizar essa cena de guerra. E, enfim, o que nós temos de interessante a observar, né, que pode ser considerado como uma possível intervenção restaurativa, né, é que existe uma hipótese, né, porque assim, esses frontões, eles foram encontrados, né, pelo arqueólogo Charles Robert Cockerell, em 1811, em abril de 1811, e foram encontrados esses dois, né, que se encontram lá na Gliptoteca. Meses depois, mais ou menos em dezembro do mesmo ano, o alemão, deixa eu encontrar o nome dele aqui, eu não sei se eu vou saber pronunciar corretamente, provavelmente não, mas vamos lá, vamos achar o nomezinho dele. Adolf Furtwängler. Me perdoem se estiver muito errado, mas enfim. O arqueólogo Adolf Furtwängler, depois de ter sido já descoberto, né, esses dois grupos escultóricos desses frontões, ele encontrou, numa outra escavação na mesma região, ele encontrou vestígios, restos de um outro grupo escultórico que era referente a esse frontão oriental, né, do lado leste, e que, segundo ele, era datado de mais ou menos, né, 487 a sua destruição, né? Se hipotetiza, né, de que na verdade, existem várias hipóteses de por que destruíram este frontão que já existia no lado leste e fizeram um outro. Bom, algumas das considerações é que tenha sido destruído pelos persas, outro pelos eginetas favoráveis a Atenas, ou por um raio. Outra hipótese levantada pela arqueóloga italiana Brunilde Ridgway seria que o primeiro frontão oriental do templo havia sido um híbrido, né, estátuas de mármore e acessórios de bronze, mas o resultado final, sobretudo em comparação com o frontão ocidental, totalmente em mármore, não havia sido satisfatória, e por essa razão, né, decidiram fazer uma outra versão, né, um outro grupo. Há uma outra versão relevante, né, a respeito da substituição do grupo de esculturas do frontão oriental, é de que, devido à transição do período arcaico para o clássico, tenha surgido essa necessidade de atualizar o estilo, né? E quando a gente pensa nessa atualização de estilo, nós temos que considerar não apenas a questão visual, né? A questão do estilo em si, né? Meramente visual, mas assim, o visual no sentido de funcional, não só de contemplação, não só de beleza, mas no sentido de necessidade de atender uma certa função, né? Então, a gente vai observar isso principalmente no período da Idade Média, que isso ocorria bastante. E há registros que nos sugerem que isso também ocorria no período clássico, né, de Grécia Antiga, Roma, essa atualização, né, do estilo dessas obras. Então, como esse templo foi criado num período de transição, né, do arcaico para o clássico, esse frontão oriental, ele deve ter sido o primeiro a ser criado, então, com características, né, segundo o alemão Furtwängler, esse grupo escultórico que ele encontrou
tem características do estilo arcaico, e o frontão ocidental foi criado depois, ainda também um estilo arcaico, talvez um pouquinho um arcaico menos rígido, num processo de transição, né? E esse frontão oriental ele foi reconstruído no estilo clássico, né? A gente já pode, comparando um com o outro do que se tem hoje na gliptoteca, nós podemos perceber a diferença, né, dessas características. Talvez, né, não se sabe, mas quem sabe, né, fazia parte de uma intenção, né, de atualização. Talvez, nesse período, o frontão ocidental também estivesse, né, prestes a ser destruído para se criar a mesma cena, só que com características do clássico, porque o arcaico já não era mais vigente. Talvez, né? Estamos falando de hipóteses, não se sabe. Bom, o que se sabe, né, o que é curioso, é que conservadores e restauradores atuais, né, estamos falando de um período muito recente, se não me engano, de 10 anos atrás, essa descoberta, né, que é essa imagem que nós temos ao lado, dessa reconstituição da decoração policromática de algumas estátuas do frontão ocidental, né? Então, encontraram vestígios, né, nessas esculturas aqui, que são as originais, encontraram nesses soldados e na própria deusa vestígios de pigmentação, que sugere que, ao invés, né, ao contrário do que se acreditou por muitos séculos, milênios, inclusive, né, de que os gregos faziam essas esculturas num branco puro, né, de mármore apenas, na verdade, eles colocavam cor, né, para destacar essas imagens, né, para enriquecer, fortalecer essa intenção de falar através dessa imagem, de passar uma informação que é relevante para o período, né? Então, a partir das cores encontradas, né, em cada elemento, em cada região dessas esculturas, eles resolveram criar uma reconstituição do que teria sido um dia, né? Então, é interessante observar as transformações e as possibilidades que vão surgindo ao decorrer da história, né? Bom, agora nós vamos falar de Zeus, esta escultura fenomenal, que infelizmente não existe mais, né? Criada por Fídias. Fídias foi um escultor do período grego, um dos mais importantes. E essa escultura de Zeus diz que foi graças a essa escultura que ele ganhou sua fama também, né, de um dos escultores mais importantes desse período. Segundo fontes, essa escultura ela tinha cerca de 13 metros de altura, né? E ela representa Zeus, que é o deus supremo da mitologia grega, né? E está situado no Templo de Olímpia, né? Também aqui, neste caso, ele é considerado o deus, né? O padroeiro da região da cidade de Olímpia, né? E por essa razão também ele foi criado, né, para este templo, com o intuito de culto, né, de veneração. Tanto que essa escultura ela não era aberta ao público como um objeto de apreciação, né? Ele era um objeto que tinha função de culto, né? As pessoas que tinham acesso a essa escultura monumental eram as pessoas que iam lá para cultuar o deus Zeus, né? Bom, essa estátua ela é considerada a sétima maravilha da antiguidade, e foi por causa do esplendor dessa estátua que Fídias foi proclamado o artista mais famoso e prestigiado da Grécia Antiga. Existem várias versões, né, do desaparecimento dessa escultura.
Não se sabe ao certo, né, qual é a versão mais, né, enfim, que a gente pode considerar como a verdadeira, são versões, né, mas essa escultura, ela durou quase 1000 anos, ela perdurou aí por 800 anos na história, né. Bom, ela era feita em madeira e revestida com marfim e ouro, em uma técnica que se chama criselefantina. Essa técnica era considerada a mais nobre da época, né? Essa mescla de marfim e ouro. O trono, cujo Zeus estava sentado, era feito de madeiras de cedro e ébano, também com marfim, né? Então, aqui nós temos uma ilustração do Quatremede Queens, de 1815, né? Do que teria sido essa escultura, né? É interessante observar que Zeus, ele, logo após ter terminado esta obra, pelo fato do templo, né, de Olímpia ter sido construído em cima de um terreno pantanoso, um terreno muito úmido, tanto o templo quanto a obra, logo após a sua inauguração, né, a estar concluída, já começou a apresentar problemas por conta de infiltração, por conta de estar em cima desse terreno muito úmido, né? Então, como não existia, né, antigamente um profissional responsável, né, pela intervenção, né, de manutenção, de conservação, restauração, enfim, geralmente era o próprio artista que fazia esse trabalho, né? Então, existem relatos de que Fídias interviu, né, poucos anos depois, na própria obra, para tentar resolver esse problema de umidade, né, de infiltração. Então, aqui nessa ilustração de Queens, nós podemos ver a base, essa espécie de recipiente, né, que está aos pés, né, da escultura, e a gente vê essas fumacinhas aqui, é justamente para nos dar a ideia do motivo pelo qual essa base foi feita, né? Essa base o Fídias criou e como para preencher com líquido, que era uma composição que ele criou ali, onde tinha azeite muito diluído, né, nessa composição. E esse azeite, ele tinha essa função de isolar a escultura para evitar esse contato direto com a umidade. Então, ele tinha um caráter, né, de impermeabilidade, né, da obra, assim, né, de não permitir que a umidade penetrasse. E também diz, né, existe a hipótese de que o fato de ter esse líquido na base, né, criava esse espelho, esse reflexo, o que fazia com que tornasse a obra ainda mais imponente. Né? Imagina, já é imponente, porque tem 13 metros de altura e com esse efeito espelhado, né, do reflexo do líquido, trazia ainda mais essa sensação de imponência dessa obra, né? Então, essas questões, né, da incisão da Batalha de Isso lá, que talvez tenha sido trazido, a destruição do antigo frontão oriental, né, que
que era no estilo arcaico e o que foi descoberto que se tem hoje é o clássico, então por que tiraram o arcaico e colocaram um clássico, né? Essa estratégia que o Fídias adotou para evitar o problema de infiltração nessa escultura de 13 metros de altura, né? São todas considerações, né, que podemos contextualizar como com um caráter de restauração, de conservação, né? Bom, agora nós vamos falar também das esculturas gregas e as cópias romanas, né? A visão mais ampla e de estado central dos romanos influenciou a prática das transformações de reutilização para fins políticos, apropriando-se dessas obras como instrumento de poder. Os romanos adotaram a arte grega na sociedade deles, inserindo elementos da própria cultura helenística, mas ambientando para a estrutura política deles. Por conta da expansão do Império Romano às regiões da cultura da antiga Grécia, deu-se início a um verdadeiro saqueamento das obras de arte gregas, e muitas delas foram submetidas a transformações e adaptações. Então, só para a gente considerar, né, o contexto histórico, a Grécia foi o primeiro império, e ela ali estava dominando, né, uma região, né, bem vasta. Até eu acabei não falando, mas a Batalha de Isso é uma hipótese, né? Atribuíram aquele mosaico à Batalha de Isso, mas não necessariamente o é. Vou até voltar lá um pouquinho. Na verdade, não tinha escrito em algum lugar que era sobre tal batalha, mas acabaram, né, os estudiosos atribuindo a Batalha de Isso, que aconteceu em 333 a.C. Existem outras atribuições, mas menos consideradas. O grande marco que ficou registrado aí na história, tanto que foi batizada como a Batalha de Isso, esse mosaico, né, é essa batalha, né, por conta das lâminas, enfim, os elementos que se tem, na cena consegue se considerar, né, mais ou menos de que período poderia se tratar. Então, aqui nós temos Alexandre o Grande, o Magno, né, em confronto com Dário III, que era rei da Pérsia, né, de Pérsia, antiga civilização. Ambos eram reis da Ásia Menor. E como uma terra não tem dois reis, inevitavelmente entraram em confronto, né? Então foi uma guerra onde teve muitos soldados, muitíssimos, se fala de mais de 400 mil soldados, mas que teve pouca morte, né? Teve uma estratégia que enfim, o Alexandre ele estava enfim, não estava em posição de ataque, e Dário, então, atacou, né? Foi invadir o seu terreno para atacar. E Alexandre, sabendo, foi com seus soldados, e, enfim, houve o conflito, e Alexandre Grande venceu a batalha, teve, acho que só 150 mortos, se não me engano, desse conflito, né, do lado do Alexandre Grande, e Dário III recuou, fazendo com que Alexandre Grande fosse verdadeiramente, né, o rei da Ásia Menor. Voltando aqui. Então, né, a Grécia ela estava nesse período né, teve o seu período ali de expansão, né, do seu império, e depois, né, ali mais ou menos 100 anos antes de Cristo, um pouquinho mais, não sei precisamente, gente, a data, peço desculpa por isso, mas mais ou menos, né, no século 2, 1 antes de Cristo,
o Império Romano começa a ganhar território e a vencer essa batalha contra a Grécia, né? E começa a expandir. Quando a Roma, o Império Romano expande e vai ao território, ocupa territórios gregos, descobre essa riqueza, né, artística, né, de várias esculturas, também tinham murais, mosaicos, né, não, o que fica mais conhecido, né, e que sobreviveu ao longo dos anos, são as esculturas, mas há relatos de outras obras também, como o próprio mosaico, né, que a gente viu aí da Batalha de Isso. Mas, enfim, as esculturas, elas eram uma grande riqueza da Grécia Antiga, e os romanos, eles ficaram impressionados, né, com a qualidade dessas esculturas, e eles resolveram, então, iniciar essa prática de saqueamento, né, eles dominavam esses territórios e pegavam para si, se apropriavam dessas esculturas. Nesse processo de dominação dessas esculturas, né, de apropriação, acabou que muitas esculturas se perderam, dessas gregas, e visto que estavam se perdendo essas esculturas, né, o Marco Túlio Cicerone, que foi um orador romano da época, ele lançou uma célebre oratória contra o saqueamento excessivo comandado por Caio Verres, que foi um magistrado romano notório pelo seu péssimo mandado como governador, né? Com essa iniciativa, de Cicerone nasce, então, em época romana, a réplica das esculturas gregas mais famosas. Os romanos criaram verdadeiras indústrias com produção abundante de cópias. Os modelos gregos mais importantes eram produzidos em mármore, e estas obras se tornaram um status symbol por serem de um elevadíssimo nível cultural e uma visão idealizada do antigo Império grego. Né? Então, o que temos aqui no slide, né? Nós temos Hércules de Farnese, essa é uma possível cópia assinada por Glicão, que foi um artista grego, mas que trabalhou em Roma, né, do início do século III depois de Cristo. Diz que ele se inspirou pela escultura do grego Lísipo, do século IV antes de Cristo, né? Não tem imagens dessa que teria sido a escultura de Lísipo, né? Então, ela é uma escultura que não existe mais, mas essa é uma cópia inspirada, criada por Glicão. Já aqui nós temos a Amazona ferida, né? Essa é uma cópia romana da estátua grega atribuída a Fídias, que provavelmente ficava no templo de Ártemis, em Éfeso. E à direita tem essa simulação, né, computadorizada, digital aí, do que teria sido a estátua da deusa Ártemis, atribuída a Fídias. Supõe que ela era feita em ébano, ouro, prata e pedra preta, né? Então, era monumental. Os gregos, eles faziam, né, como a gente viu a escultura de Zeus, existem muitas, né, existiram pelo menos muitas esculturas que tinham dimensões enormes, né? E os romanos acabavam fazendo suas versões mais reduzidas, mais ao tamanho natural, né? Não tão grandes como a dos gregos, mas também, né, numa qualidade artística muito apreciável também, né? Os romanos criaram verdadeiras indústrias com produção abundante de cópias, né? Então, é interessante, né, pensar agora, através do olhar de conservadora e restauradora, esse problema, né, que o Cicerone visualizou, né, de esse saqueamento em massa, né, estava trazendo sérios problemas, até o sumiço, né, a destruição por completo de obras, né, que naquele período eles ficaram maravilhados, então eles já viram a importância
embora esse conceito de importância artística, né, não se tinha como se tem hoje, mas é claro que, né, aos olhos a gente, né, não importa conceito, nada, mas quando você vê algo feito em pedra, com uma qualidade técnica tão enriquecida, né, tão rica nos conhecimentos da anatomia, né, nas proporções, o detalhe assim, né, da carne, das vestes, né, é tão nobre, é de uma qualidade tão grande que é inevitável não admirar, né? E por isso que os romanos levaram, mas, né, essa estratégia deles não foi tão eficaz e acabou trazendo danos irreversíveis, como a própria destruição de muitas obras, né? Como a gente pode ver, esse Hércules de Farnese de Lísipo foi uma delas que foi destruída. Por sorte, os romanos tiveram essa ideia de fazer essas reproduções, né? Então, a gente trazendo, né, eternizando essas obras gregas, né, o que teriam sido essas obras gregas através dessas versões, dessas cópias romanas. Bom, agora falando um pouco, né, sobre as pessoas que, desse período, que se dedicaram a escrever, a relatar, né, a colocar como documento esses ocorridos, né, que principalmente aqui estamos falando, afetaram de alguma forma determinadas obras de arte. Duas pessoas importantes desses períodos antigos, né, são Plínio, o Velho, que ele é do primeiro século depois de Cristo, e Vitrúvio, o arquiteto, né, que é tão influente até hoje, que também escreveu um tratado, né, esses 10 livros de arquitetura de Vitrúvio, que ele é de um século antes de Cristo, ele é mais velho, né, do que o Plínio. Bom, mas ambos são, né, dessa época, né, eles vivem em pleno Império Romano e eles relatam, né, em seus livros, em seus tratados, a respeito de algumas obras de arte, né, e é graças a esses relatos que tanto Plínio Velho quanto Vitrúvio trazem que hoje se tem conhecimento do que se trata essas obras de arte, quem são esses personagens e o que aconteceu com determinadas obras de arte no decorrer de suas histórias, né? Bom, com muita frequência as obras de arte eram definidas como bens materiais e que eram dignas de se defender e tutelar. Os volumes do 35 ao 37 de História Natural de Plínio Velho, né, ele nasceu na Itália, em Como, na cidade de Como, e faleceu em 79 depois de Cristo, em Stabia, atingido pela erupção do Vesúvio. Bom, são uma espécie de breve tratado da história da arte antiga, esses dois volumes, aliás, esses três, né, do 35 ao 37, que foram e ainda são referências. Estes livros eram úteis também para ajudar a compreender as figuras representadas, e inclusive traziam informações preciosas para eventuais restauros. Até porque o restauro, na época, era entendido como uma prática de manutenção, ou seja, de completamento dos fragmentos que se perdia com o passar dos anos por motivos diversos. Lembrando que a manutenção ela era importante nesse completamento justamente para preservar a função de uso dessas obras. Então, era importante, ela não podia estar desfragmentada, porque ela perdia a sua função de passar, de uma leitura, né, da imagem, de passar alguma informação que era considerada importante para o período. O arquiteto Vitrúvio, nascido provavelmente entre 80 e 70 a.C., em Formias, na Itália também, e sua morte é datada de 15 a.C.,
conta em seu tratado que em Esparta, no ano de 59 a.C., os romanos levaram embora uma série de pinturas murais, utilizando-se de um arcaico método de movimentação, que consistia em cortar a fração desejada da parede, fechando-na em uma espécie de chassi de ferro, muito pesado e rígido, correspondente à técnica de transporte a Marcello. Marcello, em italiano, significa sólido, né, que se refere a uma estrutura sólida, que pode sustentar o peso dessa parcela de parede removida. Este tipo de deslocamento de pintura mural, que tanto Plínio Velho quanto Vitrúvio citam, foi utilizado até o século XVIII. Como, né, então, você vê que interessante, né, o Vitrúvio, ele relata, né, essa técnica, e ele é mais ou menos desse período aí do mosaico, da Batalha de Isso, né? Então, você vê que as informações, elas acabam se cruzando, né, o que Vitrúvio relata já nesse período, é que, de fato, existia essa técnica de remoção, que é considerada hoje, né, a técnica de Marcello, de stacco a Marcello, em italiano. E depois ela caiu em desuso no período da Idade Média e foi resgatada no Renascimento, como a gente vai ver em breve. Então, ele registra em seus tratados, né, que existia essa prática de fato. Então, essa versão de Alessandro Conti de que tenha sido removido aquele mosaico, ela é pertinente, ela pode ser, sim, uma verdade, né? Afinal, Vitrúvio, que daquela época registrou que essa prática já existia, né? É no período clássico que as fontes nos falam de atividades de artistas restauradores. O primeiro que se sabe é um tal de Gaius Avianus, ou Anianus, Evander, de origem ateniense, que impressionou os romanos por sua habilidade artística. Segundo Cicerone e Horácio Flaco, poeta e escritor romano daquele período, além de Evander, outros artistas restauradores anônimos também foram responsáveis por restaurarem obras de arte, o que consistia desde as transformações às limpezas, né? Transformações assim, como a gente viu ali nos frontões, né? Destrói e faz um novo, né? Ou um simples fragmento, né? Que caiu e daí recoloca, né? Pode ser que tenha colocado igual antes ou ter alterado de acordo com o período que estava estilístico vigente, né? Então tem uma série de possibilidades. Mas também, né, nesse período, graças a essas fontes, a gente tem conhecimento de que a prática de limpeza, né, essa prática de manutenção, também existia, né, e ela era uma prática, inclusive, remunerada, né, há registros de que essas atividades foram realizadas ao longo de vários anos na Era Antiga, desde aproximadamente 100 anos antes de Cristo até o período do imperador Tito Flávio Vespasiano, que viveu entre os anos 9 e 79 depois de Cristo, que inclusive dizem que este imperador remunerava esta prática, né? Existem relatos de que se pagava para que a pessoa fosse lá fazer a limpeza dessas obras. Então, né, isso reforça essa ideia, né, de que, embora não existisse o restaurador, a figura do restaurador em si, existia a necessidade, né? Uma vez que existem obras de arte, elas estão no mundo, têm suas funções e tem a sua matéria que vai se degradando ao longo dos anos, né? Então, naturalmente, há essa necessidade de alguém proceder com uma prática de conservação, de manutenção, de prevenção e, às vezes, se necessário, de restauração. Segundo a arqueóloga italiana Licia Vladi Borelli, ocorreu uma situação trágica com aquele que, cumprindo a tarefa de limpeza que lhe foi confiado pelo pretor, pretor é magistrado, né, que administrava a justiça na antiga Roma, Marco Júnior Silano, por inexperiência, né, essa pessoa que foi
assumida, né, pelo Marco Júnior Celano, provavelmente por inexperiência, destruiu uma famosa pintura do pintor tébano Aristide, que é datada do século IV a.C. Então, você vê que interessante, existe também relato de intervenções fracassadas, né, que acabaram por levar à destruição, né, de obras de arte. Bom, gente, então agora nós vamos falar de um assunto, né, que ele inicia, né, no período clássico, né, do Império Romano e tem continuidade, e a gente vê que é mais expressivo durante o período medieval. Mas o início dessa prática se dá no final do Império Romano, né, que é o reemprego. Reemprego é uma tradução literal que eu fiz, né, do termo original italiano, que se chama reimpiego, que é justamente, né, reempregar. O que é isso, né? Segundo as palavras de Marco Ciatti, é a reutilização das obras de artes mais antigas em novos contextos. Essa técnica ela era, de fato, muito difundida no mundo antigo. Essa característica também será aplicada no mundo medieval. E é isso que a gente vai ver agora, né? Iniciando pelo Império Romano. Vamos ver o caso do Arco Triunfal de Constantino. Constantino foi um imperador já de uma fase que estava nas vésperas da decadência do Império Romano, né? Bom, este arco ele foi construído após Constantino conquistar o Império Romano Ocidental. Em 312 d.C., ocorre a batalha contra as tropas do imperador Maxêncio, às margens do rio Tibre, sobre a ponte de Milvia, em Roma, cuja batalha fora vencida por Constantino, logo após sua vitória e ascensão, mais precisamente em 315, fora inaugurado o maior arco triunfal da cidade de Roma, com cerca de 25 metros de altura, em homenagem ao novo imperador romano da área ocidental do Império. O arco foi construído por baixos relevos em honra ao Constantino, o atual imperador, mas também consagrou os antigos impérios da dinastia Flávia, a era de ouro do Império Romano, incluindo baixos relevos das épocas dos imperadores Trajano, Adriano e Marco Aurélio. Porém, como naquela época a representação, no caso política, tinha mais valor do que o aspecto artístico do arco, a cabeça do imperador Marco Aurélio fora substituída pela de Constantino, para reforçar o seu poder. Mesmo sendo um imperador vitorioso, ele próprio se tornara o primeiro imperador cristão, que inclusive uma das fortes motivações de suas conquistas territoriais do Império Romano, que nesta época de crise que estava atravessando, e como tentativa de manter o império, quando Constantino ainda era uma criança, o império tinha sido dividido em 4 partes, tendo, portanto, 4 imperadores. Constantino fazia parte da segunda geração da tetrarquia de imperadores, mas era o único que simpatizava com a igreja e que estava se consolidando gradativamente. Ele se converteu ao cristianismo e foi aos poucos conquistando toda a região ocidental do Império, contribuindo com o fortalecimento da Igreja Católica naquela região. Junto com outros acontecimentos que enfraqueciam o poder imperial, os éditos assinados por Constantino em 313 e depois em 380 pelo imperador sucessor Teodósio decretaram o catolicismo como religião oficial do Império Romano. Este período já marca a decadência irreversível do Império e a transição do período clássico para a era medieval. Bom, nesse slide nós temos
aqui o detalhe, né, do baixo relevo, que fazia parte da era de Marco Aurélio. Então, aqui, anteriormente, essa figura representava Marco Aurélio, e com a ascensão do novo imperador Constantino, ele pedira para ser substituído, né, a cabeça de Marco Aurélio, colocando a sua em seu lugar. Essa prática hoje não é muito aceita, aliás, não é nada aceita, né, no mundo da conservação e restauro, mas neste período já era possível, né? Nesse período, essa prática de substituir, né, uma cabeça, né, esse uso, né, do reemprego, de remover a cabeça de um imperador que não está mais no poder e substituir pela daquele que está no poder, é uma prática de reemprego e é uma prática totalmente aceita, porque se trata de uma época em que ainda não existia uma conotação do valor artístico, né? O valor das obras de arte eram muito mais em relação àquilo que essa determinada obra representava, né? Queria passar como imagem, como informação, né? Uma obra de arte era um mecanismo de informação. Neste caso, é um mecanismo de informação política, e por isso decidiu remover a cabeça do imperador Marco Aurélio e colocar a de Constantino no local. Aqui nós temos um esquema, só para a gente se situar um pouquinho a respeito de como foram organizados esses baixos relevos, que foram removidos também de outras épocas, né, dos imperadores antecessores, e readequados, né, readaptados nesse novo local. Bom, aqui nós vemos que na área superior, do lado esquerdo, né, da nossa visão, temos as imagens, né, as esculturas e baixo relevo da era de Trajano. Ao lado direito, temos a de Marco Aurélio. Abaixo, nós temos esses baixos relevos redondos da era de Adriano, e aqui já tem novos relevos, né, criados nesta época, na era de Constantino. Tá joia? Bom, agora a gente vai ver como funciona o reemprego na Idade Média, pegando o caso da Basílica de Santo Apolinário Novo, tá? Que se situa em Ravenna. A era medieval também foi marcada pela reutilização e a readaptação de elementos, atuando na modificação de diversas obras de arte. Desta vez, a motivação não era mais política, e sim religiosa. O intuito era restaurar a função que os objetos e obras de arte tinham que exercer sobre a população. Aliás, pode-se considerar tranquilamente que a Idade Média foi o período que mais fez uso dessa prática. Peguemos o caso da Basílica de Santo Apolinário Novo. A cidade foi conquistada pelo rei ostrógodo Teodorico o Grande, no início do século VI. Os ostrógodos era um povo bárbaro que, sob o comando do rei Teodorico, invadiu e derrotou o Império Romano em 476. Com este evento, Teodorico o Grande se tornou o primeiro rei da Itália. Em 504, ele ergueu sua capital em Ravenna, construindo vários monumentos e encomendando diversas obras de arte. Dentre essas, a Basílica de Santo Apolinário Novo, com o objetivo de que esta fosse a capela de seu palácio, onde eram realizados os cultos arianos. O arianismo foi uma visão cristológica antitrinitária, sustentada pelos seguidores de Ário, presbítero herege. Herege, gente, significa escolha em grego, tá joia? Só para a gente ter aqui uma observação a respeito.
né? Então, ele era o presbítero herege de Alexandria. O edifício seguiu com sua funcionalidade original de capela ariana até o ano de 540, momento em que houve a reconquista do Império Bizantino. Havia ali um rico conjunto de mosaicos com tema da antiga religião germânica dos godos. Para adequá-la ao novo domínio, algumas partes desses mosaicos não podiam ser mais aceitas. Portanto, foi realizada uma intervenção de adaptação ao novo contexto religioso, refazendo as áreas de mosaico e até mesmo destruindo alguns desses conjuntos de mosaicos. Com base neste fato histórico, podemos afirmar que nos deparamos com uma censura de tipo religioso. Entretanto, essas transformações não podem ser consideradas ato de vandalismo ou danificação ao patrimônio, mas sim como prática de recontextualização. Afinal, esta era uma prática comum e aceita na Idade Média, pois se tratava de uma atualização iconográfica. Partindo desta premissa, o reemprego quer dizer também restauro, segundo Marco Ciatti, porque é uma espécie de intervenção sobre a obra de arte ou patrimônio que assume uma determinada finalidade, ou seja, né, que assume uma nova função. Então, aqui nós vemos, né, esta imagem onde provavelmente existia uma figura que era importante para o poder, né, de Teodorico, o rei, talvez fosse a própria imagem dele, ou talvez fosse de figuras que eles cultuavam em sua religião, né? E com a conquista, né, do Império Bizantino, que se apropria desta capela, tornando-a a basílica, né, ela, então, se torna de uma outra religião, né, a religião ortodoxa, e esses elementos já não podiam mais fazer parte nessas representações. Então, foram extintos, né? E como nós podemos ver. Aqui também temos a imagem de parece uma fortaleza de dentro de uma cidade, talvez, né, com uma porta, talvez aqui também tivessem representações, né, iconográficas que foram removidas, né, da sua versão original. Bom, nós vamos analisar o caso agora da Cruz de Lotário, né, que ela é de 1000 depois de Cristo. Havia uma razão que sustentava a prática do reemprego na Idade Média. Era o fato de que, nesta época, determinados objetos que tinham uma importância social ou religiosa já lhes eram atribuídos um certo valor e prestígio, e, portanto, eram considerados dignos de serem reaproveitados ou serem suscetíveis à adequação para uma nova função que assumiria. A cruz de Lotário é um desses objetos. Esta cruz fora executada no ano 1000 em estilo otoniano. Esta cruz foi um presente do imperador Otto III à Catedral de Aachen, que fora construída por Carlos Magno na Alemanha. Otto III fundou o Sacro Império Romano com o intuito de resgatar o modelo do antigo Império Romano. E por essa razão, o camafeu, que possuía a imagem do imperador César Augusto, que fora o primeiro imperador de Roma, datado de 1000 anos antes, fora orgulhosamente introduzido à cruz. É interessante observar que, embora se trate de uma peça feita em carvalho, gemas, ouro e pedras preciosas, o que tinha mais valor em toda a cruz era o camafeu, comprovando a atribuição de valor que se dava por conta da representação nela contida, além do fato de ser possivelmente autêntica do Império Romano em seu apogeu.
né? Então, essa é uma história muito interessante, né? Que eles encontraram este camafeu e constataram que se tratava da figura do imperador César Augusto, e essas pessoas que simpatizavam e que queriam resgatar o modelo do Império Romano se sentiram muito agraciadas, não é bem a palavra, mas elas né, estavam, sabiam do valor, né, até pelo valor atribuídos a eles, né, pela importância, né, que tinha para eles, já que eles se espelhavam nesse modelo, então tinha essa atribuição histórica já sobre este objeto, né, este camafeu. E então, justamente por essa razão, o imperador Otto, né, ele decidiu utilizar. Ele achou que seria importante, que traria que refortaleceria, né, o objetivo desse novo império que eles estavam criando na região da Alemanha. Então, acaba sendo um objeto que traz um poder muito importante, né, para essas pessoas desse período, que acaba sendo um valor superior ao valor do próprio ouro. Né? Então, já foi atribuído um valor, mas sempre referente muito mais à imagem, à mensagem que traz, do que a arte em si. Né? A arte em si ela é um valor que vai vindo com o tempo. Né? Agora, nós vamos ver, né, um fenômeno que foi muito marcante no período da Idade Medieval e que até hoje, né, é uma característica muito forte deste período, que é o valor das imagens cristãs, né? Então, a gente está falando aqui de um período do gótico, né? E o gótico ele é muito voltado para a religiosidade, né? Principalmente aí do catolicismo, né? O início da era cristã, né? Então vai ter uma força, uma importância essa temática, né? Humberto diz, abre aspas, Humberto Eco: é claro que na Idade Média existe uma concepção da beleza puramente inteligível, da harmonia moral, do esplendor metafísico, e que nós só podemos entender este modo de sentir se penetrarmos com muito amor na mentalidade e na sensibilidade daquela época. Fecha aspas. Com o novo formato religioso no Ocidente e a sua nova forma de ver a obra de arte, principalmente depois da reforma gregoriana, no início do século XI, nós teremos elementos suficientes para entender como e por que, na Idade Média, ocorreram episódios de readaptação de obras do mesmo período, num intervalo curto de tempo. Um exemplo típico deste fato é o caso da Cruz de Sarzana, pintada por Guglielmo em 1138. As imagens cristãs da Idade Média foram muito danificadas por conta de seus valores devocionais. Muitas delas, que conseguiram sobreviver até os tempos atuais, chegaram até nós fragmentadas, ou até mesmo com muitas repinturas e reformas. E o único motivo pelo qual essas imagens não foram eliminadas e substituídas é o intrínseco significado que elas carregam, a se considerar principalmente as imagens da Virgem Maria. Com essa importância que as imagens cristãs ganham,
Surge nesse período um debate em torno do valor de uma suposta idolatria dessas imagens. Foi muito discutido se era adequado ou não retratar as imagens sacras, justamente pela desconfiança por parte dos iconoclastas, que são aqueles que rejeitam a adoração de imagens. Esses suspeitavam que podia se esconder uma espécie de idolatria, como o que acontecia no mundo pagão, cujo culto das imagens era muito evidente. Particularmente, o mundo cristão oriental foi marcado por uma disputa que teve razões muito mais concretas de poder entre os iconoclastas e os iconódulos. Os iconódulos são aqueles que veneram os ícones, o que culminou em episódios violentos e ataques a muitas obras de arte com a temática cristã. Com o novo formato religioso no Ocidente e a sua nova forma de ver a obra de arte, principalmente depois da Reforma Gregoriana, no início do século XI, nós teremos elementos suficientes para entender como e por que, na Idade Média, ocorreram episódios de readaptação de obras do mesmo período num intervalo curto de tempo. Um exemplo típico deste fato é o caso da Cruz de Sarzana, pintada por Guglielmo em 1138. Nela é possível identificar a intervenção que sofrera nos anos mais tarde, após sua execução. A figura de Cristo triunfante, o reencarnado, teve a pele repintada completamente, mantendo intacto e original todo o resto da cruz. Ou seja, a representação iconográfica não fora modificada, mas por conta de pequenos danos e fragmentos nas junções das madeiras, onde ficam os braços abertos de Cristo, ao invés de simplesmente reparar os danos e efetuar uma nova repintura pontual em cada área afetada, decidiram por pintar toda a pele de Cristo novamente, provavelmente com a intenção de que a intervenção ficasse homogênea e imperceptível, para evitar que estas deturpações visuais interferissem negativamente na leitura e apreciação da imagem representada. Um caso muito interessante é o da pequena cruz florentina, pertencente ao Museu Bardini di Fiesoli, na província de Florença. Trata-se de um crucifixo do século XIII, que ao decorrer da história sofreu duas repinturas. No século passado, o restaurador Leonetto Tintori recebeu esta obra com repintura realizada provavelmente no século XVII. Esta pintura foi considerada de baixa qualidade e, portanto, foi removida por sua equipe, até porque o estilo dessa repintura descaracterizava por completo o estilo original. Durante a operação de remoção da repintura seiscentesca, eis que surgem sinais de uma outra pintura sob aquela que estava sendo considerada original. Este restauro foi efetuado por volta da década de 40, e nesta época a radiografia já havia sido inserida nas operações de restauro de obras de arte. Tintori resolveu tirar um raio-x da cruz para verificar se havia de fato uma pintura subjacente àquela. E, para sua surpresa, sim, existia essa pintura original. Com essa extraordinária descoberta, surgiu um desafio, né? Que foi a decisão de resgatar a pintura original, sem perder a repintura em estilo gótico lucchese, que marca o fim do estilo, né, gótico. Leonetto Tintori, então, optou por arriscar em remover a pintura do final do século XIII, utilizando-se da técnica de estrapo, que é uma técnica que remove apenas a película pictórica. Nós vamos ver mais adiante neste curso. Esta era a primeira vez que Tintori faria a operação de estrapo. Depois de várias horas de execução metódica e cautelosa, o restaurador e sua equipe foram bem-sucedidos, conseguindo obter, portanto, o resultado que queria: preservar as duas pinturas que se encontram expostas lado a lado no Museu Bardini, no mesmo museu.
Então, olhem que interessante, né? Essa é a versão original, né? Que foi atribuída ao maestro Della Croce, e o tema foi identificado, que é a negação de São Pedro. Essa versão original, ela é datada em torno de 1230 a 1240. Poucas décadas depois, mais precisamente em torno de 1280 e 90, possivelmente por uma motivação que vinha de vestígios, né, que encontraram de fumaça de vela, porque se fala de um período onde não existia energia elétrica, né? Então, né, talvez motivados por esse estado conservativo que essa obra se encontrava, com essas manchas de queimadura, de fumaça, né? Ao invés de fazer um procedimento de higienização, né, de limpeza, optaram em encomendar que fizessem uma outra pintura por cima, né? E então, o artista que fez essa pintura nova por cima da de Maestro Della Croce fez em seu estilo, que era um estilo Lucchese, que já retrata, que é típico do período tardio do gótico florentino, né? Então, ele fez como se fosse uma versão mais atualizada, mais coerente com a época. E anos mais tarde fizeram, né, aliás, séculos mais tarde, fizeram essa outra versão, né, do Cristo crucificado, mas essa versão ela descaracteriza por completo o estilo, né, o estilo gótico. Então, ela é considerada de uma baixa qualidade e existem hipóteses, né? Existem, aliás, relatos de que foi difícil saber exatamente. Se supõe que seja do século XVII, mas não conseguem ter certeza, porque foi considerado de tão baixa qualidade, no sentido de que não se adequava a nenhum estilo, né? E então o que se hipotetizou, que chegou mais próximo, é que era possível que fosse do século XVII. Bom, agora nós vamos falar, né, de uma intervenção que ainda segue esse perfil, né, de atualização. Né? No caso, não é um reemprego de pegar algum elemento de uma obra que já existiu e adequar a uma nova obra. Aqui é o caso de atualização, né? No caso do crucifixo de Sarzana, optou-se, né, por pintar toda a pele de Cristo, porque se tornava mais fácil, devido ao degradado que encontraram, né, nos braços aqui, por causa da divisão das madeiras, e aí resolveram fazer toda a repintura. Isso, só que a função iconográfica permaneceu, né? E eles fizeram só essa modificação por uma questão de deixar mais homogêneo, mais harmônico aos olhos. Nós vamos ver agora o caso da Maestà, né, de Guido da Siena. Em 1311, a obra Maestà, pintada por Guido da Siena, foi adquirida pela Catedral de São Domênico, de sua própria cidade, né, Siena. Mas tinha um porém. Para que fosse aceita, ela não poderia manter as características de uma pintura típica bizantina, por ser considerada uma técnica ultrapassada, e, portanto, tinha que ser submetida a uma atualização de estilo, né? A sua versão original é assim, no estilo bizantino,
o que é, né? Quais são as características do estilo bizantino? Basicamente, tem características de uma anatomia mais rígida, né? O rosto, tanto da Virgem quanto do Menino Jesus, eram mais rígidos, né? Com menos emoção, né? E no período em que a Catedral de São Domênico adquiriu essa obra, eles quiseram atualizar essa versão, né? Eles achavam que nesse período se acreditava que era importante restaurar as imagens acompanhando o estilo vigente, justamente pelo fato de que essas obras tinham uma função, né, de transmitir uma imagem. E se essas obras estivessem de acordo com as características artísticas que estavam em vigor na época, era mais fácil para que as pessoas, né, os fiéis, pudessem fazer suas leituras a respeito da mensagem que a obra tinha sua função de transmitir, né? Então, por essa razão, foi realizado esse restauro, né? Nesta pintura que é datada de cerca de 1270, e 40 anos depois, ela sofreu essa espécie de restauração, né, para atualizar o seu aspecto, né, e e suavizaram a feição, né, tanto do Menino Jesus quanto de Nossa Senhora, né, para ficar mais condizente com as características do gótico. Do gótico. E um gótico em estilo do Dúcio, né? Inspirado no estilo do pintor Dúcio, que foi considerado o maior, o mais importante pintor gótico de Siena, da cidade de Siena. Então, mais essa razão, né, fortalece essa motivação para eles se inspirarem no estilo do Dúcio e fazer esse F5, né, da Maestade Guido da Siena. Bom, gente, agora nós vamos falar da última obra dessa primeira aula, né, que é a Maestade Simone Martini. E a gente vai dedicar um tempo maior para essa obra, porque ela é muito interessante, a história dela, né? Ela foi uma pintura, né, que não se sabe ao certo a data de início, né, quando Simone Martini iniciou essa obra, mas se sabe com precisão quando ele concluiu, que foi em julho de 1315. Essa foi a conclusão a gente pode considerar a primeira etapa desta obra. Ali a gente vai ver o porquê. Bom, essa pintura a seco foi realizada na sala do Mappamundi, do Palácio Público de Siena. Embora a imagem que vemos pareça uma cena religiosa, se você a observa com atenção e conhece o contexto histórico do período de sua execução, compreende que existem muitas mensagens que são mais de caráter político do que religioso. Aliás, pode-se dizer que toda a configuração e disposição dos personagens na cena nos remetem mais a uma cena de corte laica do que religiosa, a começar pelo local onde fora pintada, o Palácio Público, que era sede do governo de Siena. É evidente que a função iconográfica da obra era ético-político, pois a Virgem Maria era tida como a advogada dos sieneses.
Portanto, encomendar uma pintura dela dentro do Palácio Público reforçava esta atribuição para ela pelos sieneses. No mais, aparentemente, temos uma cena religiosa, pois quase todos os personagens presentes são figuras religiosas. Posicionados em primeiro plano, temos as figuras dos 4 patronos da cidade, ajoelhados, suplicando a Virgem Maria pelo bem da cidade. Esta interpretação fica evidente graças à legenda abaixo deles, que reforça esta súplica. Na grossa borda, temos a imagem de Jesus, situado em posição central superior, e já na parte inferior, um busto de uma mulher velha junto a uma mulher jovem, que representam a velha e a nova lei. Nas quinas da borda estão posicionados os 4 evangelistas, e os demais bustos são de profetas, intercalados com o brasão de Siena. Entre a faixa de borda e a cena central, tem uma moldura que traz tridimensionalidade à obra. Esta obra foi concluída em 1315, mas por conta de um dano causado por uma umidade, o próprio artista foi chamado para restaurar a obra em 1321. A área afetada fora aquela inferior, aproximadamente até a altura da base do trono da Virgem. Nós podemos ver aqui, que aqui a imagem é um pouco pequena, né? Mas dá para perceber que existe uma oscilação, né, cromática. Aqui está mais claro em relação à área superior dos patronos, por exemplo, e dos arcanjos, né? É bem aqui que que marca, né, que é uma linha que marca a área que Simone Martini atuou posteriormente. Vista a olho nu, é possível perceber, né, essa linha da região que sofreu a intervenção, seja pelo material utilizado, desde a camada preparatória, que fora feita com materiais ligeiramente diferentes da original, além do uso de alguns pigmentos novos que não continham na versão original, causando uma leve alteração cromática. O detalhe dos brasões também sofreu modificações, porque neste intervalo de tempo, Simone Martini tinha trabalhado na Basílica de São Francisco de Assis, na companhia de Giotto, e aprendera novas técnicas com o mestre, fazendo questão de aplicar seus aprendizados à nova versão de sua obra. É evidente o aprimoramento artístico quando observamos a figura de São Jerônimo, por exemplo, por conta da ilusão de ótica que o artista obtém, trazendo profundidade para esta pequena cena retratada. Aqui, então, aqui é São Jerônimo, né, segurando o livro em sua frente, e essa posição de São Jerônimo segurando o livro traz essa sensação de profundidade, algo, né, que Giotto é considerado o primeiro artista que trabalha com a questão de perspectiva, né? Essa ilusão de ótica, para nos dar uma sensação de profundidade na obra. Simone Martini aprende com ele essa habilidade e pratica e executa em suas próprias obras. Na pintura de São Gregório, também é possível observar esta sensação de profundidade que o artista causa graças à forma como os livros estão posicionados. Aqui também, São Gregório está segurando 2 livros, né? E ele está numa posição 3/4, né? Então, essa inclinação segurando esses 2 livros também nos remetem a uma cena que tem uma certa profundidade. É curioso observar que não só de intervenções aprimoradas a repintura é marcada, mas se formos reparar em uma das mãos de São Crescêncio, um dos patronos de Siena, por exemplo, percebemos que houve uma confusão ao reposicionar os dedos que antes seguravam uma carta.
A remoção dessa carta foi devido à mudança do contexto político que ocorrera naquele intervalo de 6 anos, e, portanto, não fazia mais sentido a mensagem que continha na carta, que, infelizmente, não se sabe exatamente o que estava escrito, mas tudo indica que se tratava de uma mensagem política. Bom, voltando ao aspecto dessa mão de São Crescêncio, no intuito de reposicionar os dedos dessa mão, o santo acabou ficando com 7 dedos, né? Então, a gente pode observar aqui, ele segurava anteriormente uma carta, essa carta foi removida e aí acabou incluindo uns dedos a mais aqui, né? Então, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lá para trás. Essa é a curiosidade mais engraçada, né, que tem nessa obra. Bom, outras diferenças de estilo que se pode notar está presente nos florais da grande borda. Martini aprimorou sua habilidade e acabou aplicando nesses adornos, né, a sua nova habilidade. Então, se observarmos, né, nessa nova versão, ele acaba fazendo um pouquinho mais rebuscados esses florais em comparação ao que era anteriormente. E essa nova característica que ele aplica à obra rompe com o segmento harmônico, né, desses florais. Outra curiosidade interessante é que tudo indica que na hora de Martini repintar as legendas contidas na parte inferior, ele acabou se confundindo e trocou os nomes dos arcanjos, atribuindo-lhes o nome de São Miguel a São Gabriel e vice-versa. Então, aqui nós temos os 2 arcanjos, né? E um era São Miguel, e ele colocou a legenda de São Gabriel, e aqui, né, a troca foi mútua, né? Aqui era São Gabriel e ele colocou que era São Miguel. Voltando a falar sobre a legenda que tinha abaixo dos 4 patronos, é importante sabermos que, por conta da transição política que ocorrera no intervalo entre a versão original e a versão modificada, a mensagem contida nesta legenda também sofrera alteração, justamente em decorrência da alteração do quadro político. A mensagem original se perdeu, mas pela posição dos patronos em relação à santa e o olhar dela voltado para eles, nos faz compreender que se tratava de uma resposta que ela estava dando a eles. E esta resposta era positiva para o governo que era vigente no tempo da execução da obra, ou seja, para o governo dos 9. O formato político do governo dos 9, em 1315, era mais popular, e com a reforma que sofrera em 1318, a nova administração passou a ser mais aristocrática e encomendou a censura das legendas que antes continham na obra. Bom, gente, aqui eu tenho uma informação útil, né? Eu acabei de dizer que, na verdade, infelizmente não se sabe, a mensagem não se sabe exatamente o que estava escrito, mas graças a um restauro realizado em época mais atual, descobriu-se que a resposta que Maria dava aos patronos estava escrita na carta que São Crescêncio segurava, esse que hoje tem 7 dedos. Ele acabou ganhando 2 dedos a mais por deixar de segurar a carta que trazia a resposta da Virgem Maria para os patronos. Desde o princípio até as modificações, a mensagem política é clara. É como se a própria Virgem Maria pudesse afirmar que este governo é justo e que paga sempre seus débitos. Então, né, nós nos deparamos com uma obra que, ao analisá-la, assim, em primeira instância, né, um primeiro olhar de leigo,
a gente acha que se trata de uma cena totalmente religiosa, né? Tem a Virgem Maria, tem os arcanjos, né? Tem a imagem de Jesus em cima, os 4 evangelistas, todo mundo com essa auréola em torno da sua cabeça. Mas conforme nós vamos observando mais, com um olhar mais apurado, nós vamos percebendo, né, e identificando as figuras, por exemplo, né, os 4 patronos, né, da cidade de Siena, e as legendas que tinham, existia uma legenda aqui embaixo, e essa legenda foi apagada neste novo restauro, a carta que São Crescêncio segurava, a própria imagem, né, da velha e a nova lei, né, representada por mulheres velha e jovem. Então, isso tudo vai fazendo com que a gente vá aos poucos percebendo que, na verdade, não é uma mera imagem religiosa, mas que por detrás dessa suposta cena religiosa esconde uma imagem que tem um cunho muito mais político do que religioso. E nós, como restauradores, conservadores, é importante nós sabermos realizar essa leitura dessas imagens, das mensagens, principalmente essas imagens mais antigas, que tinham uma função muito clara, né? Uma função de trazer uma informação que era oportuna para aquele contexto social, religioso, político que se vivia, né? Então, a capacidade de decifrar a realidade que temos hoje de frente, né? E, portanto, conseguir uma clareza de intervenção de como proceder é fundamental para uma boa intervenção de restauro. Até porque cada obra de arte viveu uma série de acontecimentos, desde a sua criação até estar ali, diante de nós, o que as tornam obras complexas, né? que carregam uma complexidade. Nossa responsabilidade em considerar a complexidade de cada caso é de suma importância. Com essa conclusão, nós chegamos ao fim, né? Essa conclusão reflexiva, né? A respeito de todos esses casos que vimos nesta primeira aula, desde o século V a.C. até o século XIII, né? A gente percorreu aí 1.800 anos praticamente, então é bastante conteúdo, né? E infelizmente tem os registros que chegam até hoje, principalmente de Império Grego e Romano, são escassos, né? Se trabalha muito com hipóteses, mas é válido considerar, né? Mesmo assim, essas hipóteses, esses pequenos registros que existem, para a gente poder conseguir ir interpretando a mentalidade, né, pautada no contexto desses períodos, né, das pessoas e que impulsionavam as pessoas intervirem de uma determinada forma sobre essas obras de arte desses períodos. Né? Então, entender quais são os conceitos que os motivaram para intervir da forma como fizeram nessas épocas, tá? Hoje eu trago essa referência bibliográfica, né? Esses são os livros que eu me inspirei, né? E que também Marco Ciatti traz no seu livro, né? Que é o nosso livro base para este curso. E eu fico aguardando, então, vocês para a segunda aula. Até breve.